Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre a imigração para os Estados Unidos. Lembrando que, nesta semana, eu gravei uma aula sobre a política migratória do presidente Donald Trump, os decretos que ele assinou e, logicamente, em cima desses decretos, a deportação em massa de imigrantes que teve início nos últimos dias. Dentro desse contexto da aula de hoje, eu vou falar da imigração para os Estados Unidos, abordando de onde vem boa parte desses imigrantes, a importância desses imigrantes para a economia dos Estados Unidos, os problemas que esses imigrantes enfrentam nos Estados Unidos, enfim. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Nada melhor do que essa imagem da cerca que existe na fronteira que separa os Estados Unidos do México, onde percebe duas pessoas tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Vocês podem perceber a dificuldade que essas duas pessoas terão para pular essa cerca. Por aqui eles conseguem subir. E aqui, nessa placa metálica lisa, será que eles conseguiriam transpor? Dificilmente conseguiriam transpor escalando essa cerca. Lembrando que Estados Unidos e México possuem uma fronteira que se estende por mais de 3.000 quilômetros, do Pacífico até o Atlântico, a região do Golfo do México, que boa parte dessa fronteira se encontra em regiões dominadas por climas áridos, portanto, regiões de difícil acesso, e que o muro e a cerca que foram parcialmente construídos ainda não conseguem separar totalmente, ou seja, impedir totalmente o acesso dos imigrantes clandestinos nos Estados Unidos. Existem ainda vários quilômetros que irão receber muros e cercas, inclusive uma das propostas do governo Donald Trump, uma das primeiras medidas adotadas no seu governo, é que fossem reiniciadas as obras de construção do muro que separa os Estados Unidos com o México. Como eu disse, mais de 3.000 quilômetros de fronteira. Existe não só a questão da dificuldade, é um muro muito caro, uma cerca muito cara, assim como a própria logística para transportar materiais de construção e tudo aquilo que é preciso para construir o muro e também a cerca. Eu digo muro e a cerca porque, em parte da fronteira é muro, que são aquelas placas pré-moldadas, e outra parte da fronteira é uma cerca como essa que vocês podem observar nessa imagem. Então, espero que vocês gostem do nosso encontro, né? Então, iniciando essa aula mostrando a imagem de duas pessoas, não dá para saber a cidadania, mas provavelmente latino-americanos, que estão tentando ingressar nos Estados Unidos de forma ilegal, ou tentaram ingressar, né, porque é uma imagem já antiga, de forma ilegal nos Estados Unidos. Aqui nós temos os estados com mais imigrantes. Então, 4 estados se destacam, mas lembrando que lá nos Estados Unidos atualmente vivem um pouco mais de 47 milhões de imigrantes,
mais de 11 milhões vivem de forma ilegal, ou seja, são imigrantes clandestinos. E os estados que mais receberam e recebem imigrantes nos Estados Unidos, tanto os legalmente constituídos, assim como os ilegalmente constituídos, são a Califórnia, que lidera com 10,4 milhões de habitantes, de imigrantes, aproximadamente quase 25% dos imigrantes que vivem nos Estados Unidos estão na Califórnia, tanto aqueles que residem legalmente, como também os que residem de forma clandestina, os imigrantes ilegais. Em segundo lugar vem o Texas. Repare que os dois estados fazem fronteira com o México, com mais de 5 milhões e 200 mil imigrantes. Em terceiro lugar vem a Flórida, com mais de 4.800 milhões de imigrantes. E em quarto lugar vem o estado de Nova York, com mais de 4,5 milhões de imigrantes. Então, esses 4 estados somados, se nós somarmos aqui, tem aproximadamente 50% da população imigrante que reside nos Estados Unidos. Tanto aqueles que residem legalmente, assim como aqueles que residem ilegalmente no país. Aqui nós temos a população de imigrante nos Estados Unidos, então de 1850 até o ano de 2023, Então, só por curiosidade, em 1850 até aqui nesse ponto, 1850, nos Estados Unidos viviam 2.245.000 imigrantes, numa população de 23.192.000 habitantes. Naquela época, os Estados Unidos estimulavam a imigração para o país. Posteriormente, no início lá do século XX, eles criaram a lei de cotas para restringir a entrada de imigrantes, inclusive, por curiosidade, o presidente Getúlio Vargas também estabeleceu em 1930 aqui no Brasil a lei de cotas, que foi ratificada na Constituição de 1934. Aqui, no ano de 1970, viviam lá nos Estados Unidos, a população total 203 milhões e 210 mil habitantes, aproximadamente, dentre os quais 9 milhões 619 mil eram constituídos de imigrantes. Agora, no ano de 2023, a população norte-americana havia alcançado 334 milhões 915 mil habitantes, dentre os quais 47 milhões 831 mil representados por imigrantes, em sua maioria imigrantes legais, ou seja, que residem nos Estados Unidos legalmente. Desses 47, 831 milhões, nós temos mais de 11 milhões vivendo ilegalmente nos Estados Unidos, alimentando a atual política do governo norte-americano de intensificar as deportações dos imigrantes ilegais que vivem nos Estados Unidos. Pergunta-se qual é a procedência desses imigrantes. Moçada, mais de 50% dos imigrantes que vivem nos Estados Unidos, tanto aqueles que residem legalmente, assim como os que residem ilegalmente, são procedentes da América Latina. E o México, disparado, é o país que mais possui imigrantes nos Estados Unidos. Esse gráfico aqui retrata apenas os imigrantes ilegais, aqueles não autorizados que vivem nos Estados Unidos. Então, dos pouco mais de 11 milhões de imigrantes ilegais que vivem nos Estados Unidos, 4 milhões 810 mil são de origem mexicana. Lembrando que esses dados provêm do Departamento de Estado do governo norte-americano, portanto, dados oficiais. 750 mil da Guatemala, 710 mil de El Salvador, 560 mil de Honduras,
350 mil das Filipinas, 320 mil da Venezuela, 240 mil da Colômbia, 230 mil do Brasil, 220 mil da Índia, 210 mil da China. Então aqui nós temos, né, as 10 principais origens, né, dos imigrantes não autorizados ou ilegais que vivem nos Estados Unidos. Lembrando que a principal porta de entrada desses imigrantes ilegais que vivem nos Estados Unidos é ao longo da fronteira entre Estados Unidos e México, fronteira esta que possui mais de 3.000 quilômetros de extensão e que possui muitos pontos de difícil controle, razão pela qual muita gente consegue burlar as medidas de segurança adotadas pelo governo norte-americano e ingressar de forma ilegal nos Estados Unidos. Claro que esses imigrantes que entram ilegalmente têm, logicamente, um objetivo, né? Conseguir um emprego, melhorar suas condições de vida, né? Prosperar na vida, né? Viver no país mais rico e desenvolvido do mundo, com aquele sonho, né, de poder vencer na vida e, sendo assim, também dar condições para que a sua família possa também prosperar. Lembrando que a maior parte dos imigrantes que vivem nos Estados Unidos vivem legalmente, muitos dos quais, inclusive, são profissionais qualificados que entram nos Estados Unidos de forma legal. Outros tantos são empresários que investem nos Estados Unidos. Então, dentro desses dois casos, né, o governo norte-americano facilita a imigração, assim como facilita a imigração de pessoas procedentes, sobretudo do Reino Unido e de países europeus desenvolvidos. Essas pessoas têm mais facilidade de obter o Green Card, que é o visto de trabalho para poder residir legalmente nos Estados Unidos e não ter nenhum tipo de problema. Aqui nós temos a imigração em números, né? Números recentes, para que vocês tenham uma ideia. Apreensões de imigrantes, todas as fronteiras. Quando se fala todas as fronteiras, principalmente aí a gente destaca a fronteira dos Estados Unidos com o México. É ali que se processa a maior parte das apreensões dos imigrantes ilegais que tentam ingressar nos Estados Unidos, né? 2021, olha a quantidade, 1.956.519. 2022, 2.766.582. 2023, 3.201.144. 2024, 2.901.142. Repare que esses 4 anos aqui são os 4 anos do governo do presidente Joe Biden. Então, os democratas também adotaram medidas de controle da imigração e dessa forma, né, se nós somarmos aqui esses números, nós temos aproximadamente aí 9 milhões de pessoas que foram detidas na fronteira dos Estados Unidos com o México, a maioria, né, na fronteira dos Estados Unidos com o México, em situação ilegal. Imigrantes vivendo em situação irregular nos Estados Unidos. Aqui 2020, 10.510.000. 2022, 10.990.000. Os dados de 2024 não temos. 2023, 11.700.000 imigrantes ilegais. Tá? Aqui as 3 procedências principais, né, daqueles imigrantes, né, que foram apreendidos na fronteira com os Estados Unidos, nacionalidade mais comum na fronteira sul, de outubro de 2023 a setembro de 2024, mexicanos 717.770, venezuelanos 250.000, guatemaltecos procedentes da Guatemala 200.000. Aqui nós temos imigrantes impulsionam o PIB dos Estados Unidos. Isso é verdade, porque nós temos que levar em consideração se a população dos Estados Unidos hoje é da ordem de 334 milhões, ou seja, mais de 330 milhões de habitantes.
dentre os quais 47 milhões, um pouco mais do que isso, são constituídos por imigrantes, você tem que levar em consideração que existe um mercado consumidor constituído por esses imigrantes, existe uma força de trabalho constituída por esses imigrantes que ajudam a impulsionar o PIB dos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos não tivessem 47 milhões de imigrantes vivendo lá, um pouco mais do que isso, consequentemente, o PIB norte-americano hoje seria um pouco menor do que é. E isso em qualquer país do mundo. Em qualquer país do mundo, principalmente países em desenvolvimento e países desenvolvidos, a presença dos imigrantes ajuda a impulsionar a economia em vários aspectos. Não só porque você está trabalhando, muitos imigrantes trabalham, formam uma massa salarial, formam um mercado consumidor que alimenta o comércio, que também ajuda a desenvolver o setor de serviços, o setor industrial, o setor primário, que direta e indiretamente fornece matéria-prima para o setor industrial, e do setor primário também vem os alimentos, ou boa parte dos alimentos que as pessoas consomem, e, consequentemente, temos aí uma cadeia que acaba direta e indiretamente contribuindo para o crescimento, para o desenvolvimento econômico de um país. Os Estados Unidos não é diferente disso. E nós vamos fazer uma análise para que vocês tenham ideia da importância dos imigrantes para a expansão do produto interno bruto dos Estados Unidos. Aqui nós temos aspectos positivos da imigração para os Estados Unidos. Aqui, ó. Esse estudo, que fique bem claro na cabeça de vocês, foi feito pelo Congresso norte-americano, tá? Não foi por nenhum especialista fora do campo político norte-americano. Estudo foi elaborado pelo Congresso dos Estados Unidos. O estudo estima que o aumento de imigração, ou da imigração seria mais certo, né, traria um ganho nominal de 8,9 trilhões de dólares para o PIB americano durante o período de 2024 a 2034. Para que vocês tenham ideia, esse crescimento nominal, num período, num intervalo de 10 anos, equivale a mais, ou aproximadamente, 4 vezes o tamanho do PIB brasileiro, que é, na atualidade, a 7ª, 8ª maior economia do mundo. Olha a importância dos imigrantes para a expansão, crescimento do PIB, acumulação de riquezas nos Estados Unidos. Haveria também um ganho do total de salários pagos. A distribuição projetada para o PIB seria aumento de 7,8 trilhões de dólares devido à população maior. Então, aquilo que eu disse, né? Mercado consumidor, isso alimenta os setores produtivos da economia que contribuem para a expansão do PIB. Aumento de 1,5 trilhões de dólares devido à maior participação da força de trabalho da população imigrante. Quase o tamanho do PIB brasileiro, né? Diminuição de 1 trilhão e 100 bilhões de dólares devido à composição do emprego da população imigrante, como diferença de educação e experiência. É porque o imigrante ele vende sua força de trabalho por um salário menor. Então, aqui nesse caso, seria um aspecto até negativo, né? Teria uma redução de 1,1 trilhões de dólares. Aqui nós temos aumento de 600 bilhões de dólares devido à maior produtividade relacionada à inovação. Aumento de 100 bilhões de dólares devido a fatores transitórios, como uma maior demanda na construção e habitação. Claro, se a população cresce, consequentemente, há uma maior demanda por moradias. Isso também alimenta a indústria da construção civil e os setores da indústria que estão direta e indiretamente relacionados à construção civil, tá bom? 17% da força de trabalho nos Estados Unidos é constituída na atualidade por imigrantes. E sendo assim, essa força de trabalho também, através não só da arrecadação de impostos,
assim como também através do consumo, contribui, consequentemente, para a expansão do produto interno bruto dos Estados Unidos. Então, são aspectos, né, positivos que o governo norte-americano ele não está conseguindo enxergar ou finge que não enxerga e, consequentemente, essa política de deportação em massa de imigrantes que vivem ilegalmente nos Estados Unidos, com certeza terá um impacto negativo na expansão do produto interno bruto dos Estados Unidos nos próximos anos. Inclusive, existem muitos parlamentares que defendem, não só parlamentares, mas setores empresariais nos Estados Unidos que defendem a flexibilização da legislação de imigração, sob aquela alegação de que a presença do imigrante ajuda o motor da economia a andar, ou seja, a se movimentar. Mas existem também, claro, outros segmentos, não só da classe empresarial, mas também da classe política dos Estados Unidos, que são contrários à entrada de imigrantes, sobretudo aqueles que vivem ilegalmente no país. Quais são os grandes problemas enfrentados pelos imigrantes? Isso aqui não é só nos Estados Unidos, né? Em qualquer parte do mundo, né, onde você tem a presença de imigrantes, problemas similares a esses acontecem, tá? Nós estamos falando dos Estados Unidos, barreiras linguísticas. Então, quantas pessoas migram para os Estados Unidos sem o domínio da língua inglesa? Então, se não tiver o contato com parentes ou com compatriotas que ajude no processo de adaptação, essas pessoas terão um grande problema de comunicação. Se bem que hoje existem aplicativos, né, com a tecnologia avançando, com a inteligência artificial avançando, você hoje, através de aplicativos com aparelhos, né, móveis, você consegue se comunicar com as pessoas. Em qualquer idioma, tá? Falta de oportunidades de emprego, até mesmo porque muitos desses trabalhadores são trabalhadores sem qualificação profissional alta, e também tem a questão da dificuldade linguística, né, de comunicação, e ainda o problema de que o governo norte-americano, a legislação norte-americana, penaliza as empresas legalmente constituídas que contratam imigrantes que vivem ilegalmente no país. Então, se uma empresa, ao ser fiscalizada, nela for constatado que existem trabalhadores imigrantes ilegais, a multa é muito alta. Então, isso também restringe as oportunidades de emprego para os imigrantes nos Estados Unidos. Claro que existem muitas empresas que, em razão do menor custo da mão de obra desse imigrante clandestino, contratam. E as pessoas também, né? Muito imigrante vai trabalhar como pedreiro, como servente de obra, como babysitter, né? Ou seja, enfim. A questão da habitação, a habitação nos Estados Unidos é muito cara, tanto a habitação para compra, assim como para aluguel, né? O custo de vida nos Estados Unidos é muito alto e as pessoas não têm ideia disso. Acesso a serviços médicos, né? Então não é como aqui no Brasil, que tem um SUS, pode ter lá seus problemas, mas é uma medicina gratuita para as famílias de classe baixa, famílias de classe média que não têm condição, de repente, de pagar um plano de saúde. Nos Estados Unidos não tem isso não, tá? Então, a questão da saúde, acesso à saúde nos Estados Unidos é muito caro. O medicamento não é tão caro assim não, mas o acesso aos hospitais, uma consulta médica, uma internação, é o olho da cara. Acesso à carteira de habilitação para dirigir, existem estados lá nos Estados Unidos que só dão a carteira de habilitação, a carteira de motorista, para os imigrantes legais que sabem dirigir. Os imigrantes ilegais não conseguem tirar a carteira de habilitação para dirigir. As diferenças culturais, ou seja, o choque de cultura é muito grande, então, logicamente que há problemas de adaptação num primeiro momento, em função das diferenças culturais, dependendo do estado para onde você vai, essas diferenças são gritantes. Agora, aqueles estados onde você tem uma população de origem hispânica maior, né, a população, por exemplo, de origem latina
maior, você tem uma adaptação melhor e, consequentemente, você consegue se adaptar muito mais rapidamente. A questão da criação dos filhos, né? Você tem um filho pequeno, quando você tira do seu país de origem, leva para outro país, aí tem a questão da diferença linguística, tem até a questão do preconceito, a dificuldade de você matricular o seu filho numa escola por se tratar de um imigrante ilegal, né? A criança pode ter crise de ansiedade, pode entrar em depressão. São problemas que as crianças sentem, até mesmo porque estão indo viver num novo país, estão longe dos seus amiguinhos, dos seus primos, enfim. Então, e a questão do preconceito, a xenofobia, né? Os imigrantes lá nos Estados Unidos, a onda de rejeição aos imigrantes cresceu muito. Não é só os imigrantes ilegais, não. A onda de rejeição também cresceu muito em relação aos imigrantes legalmente constituídos. Existem estados lá nos Estados Unidos onde o preconceito é muito grande, sobretudo aqueles estados onde a população é majoritariamente de origem anglo-saxônica. Então você tem a questão dos supremacistas, que são extremamente preconceituosos, tem a questão das gangues que agridem, atacam os imigrantes, fazem covardias, enfim. Aqui nós temos o início da deportação em massa, lembrando que a deportação vem ocorrendo há muito tempo nos Estados Unidos, ocorreu no primeiro mandato do Trump, ocorreu no mandato do Biden, e agora iniciou-se o mandato, o segundo mandato do Trump, e o processo de deportação aumentou de forma efetiva. Aqui nós temos um avião militar norte-americano, onde imigrantes estão sendo embarcados. Não dá, de repente, para ver, mas eles estão com os pés acorrentados e as mãos algemadas. Isso é um procedimento padrão que existe lá nos Estados Unidos. Hoje eu escrevi um texto nas redes sociais a respeito disso. Contra isso, não temos que discutir. É o procedimento deles. Não estamos aqui para discutir leis que estão em vigor em outros países. O problema que eu acho, a parte até desumana nessa questão, é a forma como esses imigrantes são tratados como verdadeiros bichos, como verdadeiros animais, são maltratados. E fique bem claro, as entrevistas com os imigrantes deportados, inclusive com marcas de agressões físicas, isso nos choca bastante, né? E o que eu entendo é o seguinte: enquanto o avião estiver no espaço aéreo dos Estados Unidos, ok, está dentro da jurisdição norte-americana. Não vou aí contradizer a lei americana. O que eu posso criticar é a agressão física, porque não são marginais. Não são assassinos, não são ladrões e não são, logicamente, terroristas, enfim. E mesmo que fosse a agressão física, é algo que deve ser contestado pela questão dos direitos humanos. Se a pessoa cometeu um crime, ela nem é deportada no primeiro momento. Ela vai cumprir a pena dela nos Estados Unidos. Para quem não sabe, a pessoa só será deportada depois que ela cumprir a pena. Agora, saiu do espaço aéreo norte-americano, deveria tirar as algemas e as correntes. Ou acha que os passageiros, os imigrantes que estão sendo deportados, iriam se rebelar, iriam sequestrar o avião? Pelo que eu conheço o governo norte-americano, se fazem isso. Se o avião pousar, ninguém vai sair dali impune. Vai ser condenado, se bobear, à prisão perpétua. Então, ninguém vai fazer isso. Então nós tivemos a cena ontem, essa aula está sendo gravada no domingo, a cena ontem, de 88 brasileiros que foram deportados, que desembarcaram lá no aeroporto de Manaus, algemados e acorrentados, com os pés acorrentados. Então isso eu critico porque aqui está dentro do Brasil, está na nossa casa. O americano tem que entender que as leis deles se limitam ao espaço territorial norte-americano. Que aqui no Brasil, como em qualquer outro país, deve-se respeitar as leis de cada país.
razão pela qual o ministro da Justiça, Lewandowski, comunicou ao presidente em exercício, e o presidente em exercício determinou que tirasse as algemas e as correntes. Fez o correto, enviou um avião da FAB, porque o avião ele deveria pousar em Belo Horizonte, mas ele apresentou um problema técnico, teve que pousar, né, no aeroporto de Manaus, o aparelho de ar-condicionado pifou, né? Então, os americanos estavam esperando um outro avião dos Estados Unidos, o governo brasileiro foi mais rápido, mandou um avião da FAB lá pegar os brasileiros deportados e trazerem para Belo Horizonte, e determinou que fossem retiradas as algemas e as correntes, e enquadrou lá. Não era a Polícia Federal dos Estados Unidos, mas segurança contratada pelo governo norte-americano para trazer esses imigrantes até aqui o Brasil. Lembrando que o avião também trazia imigrantes de outras nacionalidades. Então, 88 eram de nacionalidade brasileira. Então, o governo norte-americano, o Trump, ele determinou que aviões da Força Aérea e do próprio Exército, lembrando que o Exército dos Estados Unidos tem Força Aérea, também participassem, né, dessa ação para a deportação de imigrantes, né, e dessa forma o processo vai se acelerar e uma parte muito grande desses imigrantes que vivem legalmente nos Estados Unidos, não sei se todos, porque é difícil, né, mas um número muito grande desses imigrantes vão ser deportados. E o que eu concluo em cima disso, e eu utilizo até essa aula para dizer a vocês, cara, se você sonha um dia trabalhar na Europa, trabalhar no Japão, trabalhar nos Estados Unidos, se torne um trabalhador qualificado, aprenda a falar o inglês fluentemente, ou o alemão, ou o francês, ou o japonês, aprenda a falar a língua do país onde você pretende um dia morar, e se você for um trabalhador qualificado, ou se você tiver recursos, já for um empresário bem-sucedido, você não vai ter dificuldade, não. Os Estados Unidos, assim como qualquer outro país, eles aceitam trabalhadores qualificados, até mesmo porque, vou dar um exemplo, né? Mão de obra extremamente qualificada, ela começa a faltar em vários países do mundo. Então, interessa aos países desenvolvidos ter trabalhadores qualificados, porque esses trabalhadores, de certa forma, trazem muitos ganhos para a economia local e contribuem para a manutenção e a expansão não só da economia, como do desenvolvimento tecnológico, científico e também desenvolvimento econômico. Agora vou dar um exemplo. O brasileiro que tenta entrar ilegalmente lá no México, assim como de outras nacionalidades, entrar ilegalmente no México para ir para os Estados Unidos, tá? Está gastando em média aí $30 mil, cara. O dólar está valendo aproximadamente R$6, são R$180 mil. Tu vai gastar R$180 mil para viver ilegalmente num país correndo o risco de ser deportado. E se você conseguir entrar, se estabelecer, cara, tu vai ter que trabalhar que nem um cão, vai ter que ter 2 empregos, porque o custo de vida nos Estados Unidos é muito alto, alimentação, aluguel, saúde. Então você vai ter que se virar nos 30 para poder sobreviver. Agora, se você for um trabalhador qualificado, você vai entrar legalmente, vai ter um bom salário e, consequentemente, terá um bom padrão de vida nos Estados Unidos. Então, eu tenho vários amigos que foram para os Estados Unidos no final da década de 80, início da década de 1990, muitos dos quais retornaram. Tem amigo meu que hoje, né, ele é guia turístico. Claro, ele dominou o inglês, aprendeu a falar o inglês fluentemente, então ele conseguiu tirar, né, o curso de guia turístico, então ele está se dando bem aqui no Brasil, porque é um cara que tem um bom papo, é um cara simpático, né, ele consegue ser agradável com todas as pessoas, né, ele volta e meia manda para mim imagens, né, em restaurantes, churrascarias, levando para os pontos turísticos aqui do Rio de Janeiro, e etc. Tem um outro que voltou de lá que, pô, o cara trabalhava no bar do cunhado, que nem escravo. E para complementar a renda, ele fazia churrasco na casa dos americanos finais de semana. E aí ele voltou, o que é que ele construiu aqui de patrimônio no Brasil? Nada, cara. Ele é mais velho que eu, tá entendendo? Não construiu nada.
Teve o outro que foi tentar a sorte lá, não ficou um ano. Falou, pô, aquilo é ilusão, cara. Tá entendendo? O brasileiro vai com uma ilusão de que vai se dar bem, trabalha que nem um cão, quebra a cara, não arruma nada. Quer dizer, trabalha para comer, para se manter, trabalha em 2 empregos, às vezes até fazendo bico nos finais de semana, para sobreviver, cara. Se você usar a sua inteligência, procurar, né? Pô, cara, tu vai gastar 180 mil para entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Cara, não me leve a mal, cara. Não tem nexo isso. Esse dinheiro, meu irmão, pô, o YouTube hoje, ele ensina até fazer comida, qualquer tipo de comida, guloseimas. Pô, você vai fazer um curso, vai estudar qualquer área, pesquisa. Se você rodar com um carro aqui, com Uber, por exemplo, você vai sobreviver, você vai fazer o seu horário de trabalho. Então, cara, vai ter um bom padrão de vida? Claro que não. Mas vai sobreviver? Vai trabalhar tanto como nos Estados Unidos? Não, cara. Tá entendendo? Então procura abrir, vai, pô, compra uma carrocinha, vai vender churrasquinho, pô, tá entendendo? Compra um trailer, pô, com 180 mil, pô, você compra com facilidade um trailer, meu irmão. Então, pô, abre um quiosque, faz um investimento, trabalha com comércio. Agora você tem que ter também a percepção, a inteligência de que você deve, né, desenvolver atividades que você tenha a capacidade de reproduzir o capital investido. Vocês sabem quando eu iria para os Estados Unidos? É porque eu tenho nível superior, não. Tentar a sorte? Nunca. Eu tenho minha irmã que é doutorada pela Universidade de Michigan. Ela fez o mestrado em microbiologia na USP, lá em São Paulo. Ela fez o doutorado e o pós-doutorado na Universidade de Michigan, dos Estados Unidos. Viveu lá 8 anos legalmente. Pergunta se ela quis permanecer lá. Não, se aposentou aqui pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, moçada, dentro desse contexto, eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquela forcinha ao canal Geogênio, tá? Se inscreva no canal, dê aquele like, deixa aí o seu comentário, tá? Lembrando que essas aulas de geografia, muita gente, às vezes tem pessoas que confundem, né? O meu pensamento é um pensamento apartidário. Se eu tiver que elogiar um ministro, seja ele de um governo de centro, de esquerda ou de direita, eu vou elogiar. Se eu tiver que criticar, eu vou criticar. Mas normalmente eu não faço isso durante as minhas aulas, porque eu respeito o posicionamento político e ideológico de todo mundo, né? Se você quer ser de direita, vai ser de direita, é a sua crença, eu tenho que respeitar, é democracia. Se você quer ser de centro, vai ser de centro, quer ser de esquerda, vai ser de esquerda. E aqui, as minhas aulas não têm por objetivo fazer nenhum tipo de manipulação ou tentar fazer naquilo que se fala popularmente, né, a cabeça de ninguém, né? Através do conhecimento, do estudo, você vai ter as suas convicções, as suas crenças políticas, partidárias, ideológicas, e cabe a mim, como professor, respeitar e procurar dar uma aula isenta de posicionamento político e ideológico. Agora, isso também não me tira o direito de fazer um elogio a um certo ministro, a um certo governador, um certo prefeito, um certo presidente, ou fazer uma crítica. Mas eu procuro sempre evitar isso. Eu elogiei o Lewandowski porque o avião estava aqui no Brasil. Poxa, o brasileiro já chegou aqui, ele não vai viajar de Manaus para Belo Horizonte, algemado e com os pés acorrentados, não. Solta os caras, já estão no Brasil, não vão voltar para os Estados Unidos. O que manda aqui no Brasil é a legislação brasileira, não é a legislação americana. Eu respeito a legislação americana no território americano. Aqui eles têm que respeitar a nossa legislação, não só no Brasil, como em qualquer outro país para onde esses imigrantes deportados estejam sendo conduzidos. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!